Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana a gente vai estudar o livro de Malaquias, tá bom? O último livro do Velho Testamento. Aí ano que vem a gente vai voltar a estudar então o Novo Testamento. Também vai ser um estudo bem interessante, tá bom? Essa semana, inclusive, na terça-feira eu vou estar no canal também Evangelho em Perspectiva, às 20h30. Eu convido todos vocês, tá bom? Lendo algumas mensagens aqui no canal. O sítio da Beth aqui, né? Ela tá falando que no canal dela, ela tá colocando aqui que ela tá ensinando a fazer guirlanda para enfeitar o nosso lar aí para o Natal, tá bom? Eu vou deixar o link do canal da irmã aqui, sítio da Beth, tá bom? Para vocês só clicar e entrar lá no canal dela e ver como é que faz as guirlandas, tá bom? Gratidão por sua mensagem aqui, irmã. Temos aqui a mensagem também da Mercedes Silva de Araújo. Ela é irmã da Edith, né? Que é batizada lá em Chapadinha. Só tinha a Edith mais um membro da igreja lá. Os missionários, novidade, né? Os missionários chegaram lá agora e abriram um ramo, né? Estão abrindo um ramo lá em Chapadinha, no Maranhão, onde não tinha a igreja. Só tinha a irmã Edith e também um irmão lá, que eram membros da igreja. E agora, né? Os missionários estão trabalhando lá. Em menos de 15 dias de trabalho dos missionários lá, ontem, no domingo, eles batizaram 12 pessoas e já ficou um batismo para o próximo domingo aí, né? Olha como o Senhor está prosperando a obra dele. Edith, forte abraço aí para todos os que se batizaram. Pega essa mensagem desse canal aqui e manda para todo mundo aí fazer o estudo com a gente, para se fortalecer no Evangelho, tá bom? Então, eu quero dar as boas-vindas e os parabéns a todas essas 12 pessoas que se batizaram no domingo, ontem aí em Chapadinha, tá bom? Forte abraço aí para vocês. E finalizar a mensagem aqui tem o Washington Santos, né, que também falou aqui que o Senhor ele cuida de nós sempre. E tem aqui o Alexandre Pereira, ele escreveu aqui: bom e abençoado dia, meu amigo e irmão e paizão Vanderlei, né? Ele sempre me chama de paizão aqui. Obrigado pela mensagem, ótimo dia e até amanhã. Até amanhã. Essa semana, conforme falei, vamos estudar Malaquias. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Malaquias, capítulo 3. Eu vou começar aqui no versículo 6, tá bom? Mas antes de iniciar o versículo 6, eu gostaria de falar o que se trata aqui, ó. Em Malaquias capítulo 2, versículo 17, o povo está acusando o Senhor, dizendo que ele é injusto, porque os maus estão prosperando, né? Então eles fazem essa acusação aqui ao Senhor. E aí o Senhor rebate, né? Falando aqui que ele está vindo em juízo. Aqui em Malaquias capítulo 3, versículo 5, né? Ele fala que está vindo em juízo contra adúlteros, contra perversos, né? Ele fala fraudadores, aqueles que roubam o salário. E ele está falando que está vindo em juízo também contra o seu povo, né? Que também não está cuidando das viúvas, dos órfãos e assim por diante. E é essa a razão que ele está citando aqui do povo não prosperar. E aí eu gostei muito do versículo 6 aqui que eu vou compartilhar com vocês. Malaquias capítulo 3, versículo 6, diz assim, ó: portanto eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Isso é muito forte mesmo. O Senhor está dizendo, eu não mudo. E por isso vocês não são consumidos. Porque a gente está errando sempre, sempre errando. E o caráter de Deus não muda. Ele sempre nos ama. E por isso que ele tem essa paciência e esse amor. Aliás, Deus é amor. Ele não ama como a gente ama, né? A gente ama uma pessoa, mas se a pessoa nos ofende a tal ponto, né, às vezes a pessoa deixa até de amar o outro por conta de ofensa, né, por conta de... mas Deus não, ele ama ali a pessoa, mesmo com as ofensas que ele causou. Então aqui está mostrando o caráter de Deus, né, quando diz aqui, Deus não muda, eu não mudo, né, e por isso vocês não são consumidos, porque Deus ele nos perdoa, porque se ele não perdoasse, nós seríamos consumidos ali, né, por pelo que o Senhor fizesse conosco aqui. Versículo 7 diz assim, não vou ler o 7 não, vamos pular aqui para o versículo 8. Não, o versículo 7 é importante, deixa eu ler aqui. O versículo 7 diz assim, ó: desde os dias de vossos pais vos desviaste de vossos estatutos, e não guardastes. E retornai a mim, e eu retornarei a vós. E diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de retornar? Bom, aqui é bem interessante, né, que no versículo 7 aqui vai falando,
Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos vossos estatutos, né? Essa palavra aqui no hebraico, estatuto, você pode pegar ela e ir lá no hebraico aqui no original, que vai dar a tradução também como ordenança. Então ele está falando, desde a antiguidade vocês se estão desviando de vossas ordenanças. Eu gosto muito do meu presidente de destaque, ele me ensinou esse versículo aqui de uma maneira bem diferente que eu gosto de compartilhar com vocês. Então, o que é ordenanças aqui? Que ele está falando que a pessoa está mudando. Se a gente for olhar aqui o versículo 8, já vai entrar naquela escritura muito conhecida de Malaquias, né? Dizendo, roubará o homem a Deus? Porque vós me roubais, dizeis, em que te roubamos? E aí o Senhor responde, nos dízimo e nas ofertas. Então repare que no versículo acima, ele falou que o povo se desviou de suas ordenanças, né? E para mim, do jeito que está o versículo aqui, mostra que a ordenança é aqui o fato da pessoa devolver o dízimo e as ofertas. Isso é uma ordenança também, tá bom? Então, normalmente a gente conhece ordenanças como o batismo, receber os convênios no templo, receber o Espírito Santo, dar nome e bênção à criança, tudo isso são ordenanças, mas o fato de devolver o dízimo também é uma ordenança, tá bom? Porque após falar aqui que eles desviaram de suas ordenanças, e o próprio Senhor fala, né, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos, né? E aí ele fala, nos dízimos e nas ofertas, era na onde eles estavam se desviando do Senhor aqui, tá bom? Então vamos ver um pouquinho sobre isso, dizer que o dízimo ele é uma ordenança, né? Conforme diz aqui, que eles desviaram dos seus estatutos, né? E precisavam voltar-se ao Senhor. Então a palavra ordenança eu peguei aqui no Guia de Estudo das Escrituras, diz assim, rituais e cerimônias sagradas. Bom, o dízimo, ele é um ritual sagrado? O que é um ritual? É aquilo que você faz sempre. Todo mês você vai lá e devolve o dízimo, isso é um ritual, é um ritmo que você faz. Todo mês você vai lá e devolve. Então, isso passa a ser um ritual que você faz sempre na sua vida, tá bom? Então vamos lá no guia de estudo aqui, né? Rituais e cerimônias sagradas. O dízimo é sagrado? Sim, né? Porque é uma oferta que você consagrou ao Senhor, você está devolvendo, então ele é sagrado, tá bom? E aí diz aqui, rituais e cerimônias sagradas. As ordenanças consistem em ações de significado espiritual. O dízimo, ele tem um significado físico ou um significado espiritual quando você devolve, né? É uma questão de fé ou é uma questão material, né? O dízimo, ele é espiritual, né? Ele tem uma questão espiritual, porque representa o seu desejo no seu coração, tá bom? Então, o dízimo, até agora o que nós estamos vendo aqui, o que é, no guia de estudo das escrituras, o que é uma ordenança, tá bom? Pode ir no guia de estudo aí das escrituras, pega a palavra ordenança, que você vai ver que se encaixa perfeitamente no ritual que a gente faz de devolver o dízimo. Então aqui mostra que ele é uma ordenança, né? Então diz, rituais e cerimônias sagradas, as ordenanças consistem em ações de significado espiritual. Também podem ser as leis e os estatutos de Deus, não? Então, o dízimo, ele é uma lei, a lei do dízimo também, então aqui se encaixa perfeitamente. Então, para mim, o dízimo, ele é sim uma ordenança que nós fazemos. Todo mês nós fazemos essa ordenança ao devolver o dízimo ao Senhor, tá bom? E aqui nesse contexto aqui, o que nós estamos aprendendo, né? Lá no capítulo 2 falou que o povo estava falando que Deus estava sendo injusto, porque aqueles perversos, pessoas ímpias, estavam prosperando. E eles não estavam. E aí então o Senhor fala por que eles não estavam prosperando, porque eles estavam roubando, né, a Deus. Claro que se você for olhar ao pé da letra, né, não dá para roubar a Deus, porque tudo é de Deus, né? Mas ele fala no sentido de que as pessoas estavam sendo desonestas, porque deveriam devolver a 10ª parte ali das ofertas, tá bom? Então vamos lá. Eu li o versículo 8, eu vou ler aqui o versículo 10 para finalizar a mensagem, tá bom? Versículo 10 diz assim, ó. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então, trazei os dízimos à casa do tesouro dentro do templo, tá bom? Naquela época que foi construída, existia um armazém e ali era colocado as ofertas que as pessoas traziam. Então, esse lugar dentro do templo, essa sala, significava o armazém do bispo. Então, quando do bispo não, o armazém do Senhor,
tá bom? Onde guardava ali as ofertas. Então, nesse lugar que está se referindo aqui, quando dizeis, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Tá bom? Então, é essa casa do tesouro, é essa sala específica que existia no templo na antiguidade. Para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não vos abrir as janelas do céu e não vos derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar para, para recolherdes. Então vamos lá por parte aqui, né? O Senhor fala que o dízimo ele serve para manter a casa dele. Por meio do dízimo, o Senhor constrói mais capelas, faz o evangelho ir avante, né? Ou seja, eu vou lá na capela, tem ar-condicionado, ventilador, tem água, tem tudo lá, né? Na verdade, eu gosto de comparar a lei do dízimo, quando nós devolve, né? Se nós formos comparar como laranjas, né? Como que isso funciona? Eu ganhei 10 laranjas, né? Eu trabalhei e ganhei 10 laranjas. Então, eu tenho que devolver apenas uma laranja para o Senhor. E como que funciona isso? O Senhor ele vai pegar aquela uma laranja que eu devolvi para ele vai pegar e vai fazer um suco de laranja e vai dar para mim beber de novo. Olha só que interessante, né? O Senhor investe muito em nós por meio dos aplicativos da igreja, a própria igreja, né? Manuais, escrituras que nós temos, né? Então, a igreja é como eu estou falando, a gente devolve uma laranja para o Senhor e ele ainda não fica com essa laranja, ele faz um suco de laranja e dá para nós beber. É assim que eu me sinto em relação ao dízimo, tá bom? Então ele não deixa faltar mantimento em sua casa. Aqui ele diz também, né? Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é um dos mandamentos específicos que Deus fala assim: fazei prova de mim. Em via de regra, nós não devemos tentar ao Senhor, ou seja, fazer prova do Senhor, né? Ah, eu estou fazendo isso, quero ver se Deus vai me abençoar mesmo, né? A gente, em via de regra, não devemos fazer isso. A gente tem até alguns exemplos na Escritura, eu separei aqui, por exemplo, aqui em Mateus capítulo 4, versículo 7, né? Quando o Jesus Cristo ele está no pináculo do templo, né, em Jerusalém, aquele lugar bem alto, vendo toda aquela região, e o inimigo, né, Satanás, vai até lá tentá-lo e diz assim: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, né? Porque está escrito: aos teus anjos dará ordem para que não tropecem em alguma pedra. Né? Ele está citando, o próprio inimigo, ele está citando o Salmo 91, né, que o Senhor ele não vai deixar que o seu servo, né, tropece em alguma pedra, né? Ou seja, o próprio Cristo não tropeçaria em nenhuma pedra. E aí então ele pede para Jesus Cristo se jogar de cima do pináculo do templo ali, né? Porém, Jesus Cristo ele diz em Mateus 4, versículo 7, disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, em via de regra, nós não devemos tentar a Deus, tá bom? Fazer prova do Senhor. Mas a lei do dízimo é um dos mandamentos a qual o Senhor lhe pede para fazer prova dele, tá bom? Para nós experimentarmos ele e fazer prova. Outro mandamento que eu gosto muito que o Senhor pede para nós fazer prova dele é sobre o livro de Mórmon, né? O Senhor pede para que nós possamos ler as escrituras, ler o livro de Mórmon e perguntar diretamente a ele, né, em oração, que o livro ele é verdadeiro, né? E pelo poder do Espírito Santo, você pode saber a verdade de todas as coisas. Então, por meio da manifestação do Espírito Santo, você pode saber que o livro ele é verdadeiro. Então, o Senhor pede para provar que o livro de Mórmon é verdadeiro. Ele fala para nós perguntar. Então, é um outro mandamento que, assim como o dízimo, ele pede para provar. Tá bom? E muito interessante pensar, falando sobre o livro de Mórmon, que quando o Senhor pede para que nós oremos e perguntamos que ele é verdadeiro, isso demonstra o amor de Deus. Por quê? O livro de Mórmon, ele está sendo julgado? Ele vai ser julgado pelo mundo? Não. Né? Quem está em julgamento, em juízo no mundo são as pessoas. Então Deus, ele pede para nós perguntarmos a ele sobre o livro de Mórmon, mostrando a bondade dele para nos ensinar o caminho dele para seguirmos aqui na terra, tá bom? Então esses são alguns mandamentos, né? Poucos mandamentos que pede para fazer prova do Senhor. E esse está em referência aqui ao dízimo, tá bom? O versículo aqui ainda disse assim: e se eu não vos abrir as janelas do céu e não vos derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar para vos recolher. Eu fico imaginando esse versículo, né? O Senhor abrir uma janela do céu e derramar tanta bênção que não dá para recolher.
Hoje, pensando, né, nas nossas contas, né, financeiras, né, no banco, não existe uma conta no banco na qual não caiba mais zero, né? Quanto zero você quiser colocar ali, aplicando dinheiro, vai caber. Então, como, né, vai vir uma bênção tal que não vai caber, né? Eu fiquei pensando sobre isso. Tem uma mulher na minha estaca, o meu presidente da estaca também compartilhou essa experiência com a gente, que ela prestou um testemunho na ala dela, né? E ela falou que ela viu algo que os olhos dela abriu, de tal maneira que ela enxergou a lei do dízimo, esse versículo especificamente aqui, sobre abrir as janelas do céu de tal maneira que não haja espaço para recolher, ela enxergou de uma maneira diferente, né? Ela cuida da mãe dela, né? A mãe dela a mãe dela é uma aposentada, né? Um salário mínimo. Um salário mínimo nós sabemos que não dá para muita coisa. A pessoa tem que comprar com a idade, compra remédio, compra tudo. E essa filha ajuda a mãe dela a fazer compra. E aí, quando foi lá fazer compra, ela fez a compra e foi guardar a compra no armário. E quando ela estava guardando no armário, ela percebeu que tinha muita comida lá que ainda não havia sido consumida. E não tinha espaço o suficiente. E a mãe dela é dizimista integral, ela devolve o dízimo ao Senhor. E aí ela conseguiu enxergar nesse aspecto, né, que Deus ele abriu a janela de céu de tal maneira que ela estava tentando guardar as compras lá e não estava tendo espaço naquele armário, né? Precisava de um armário maior, na verdade, para guardar tanta bênção que a mãe dela recebeu por devolver a lei do dízimo. E eu queria que nós pudéssemos abrir os olhos agora e imaginar a nossa própria vida, né? Observe, por exemplo, o seu guarda-roupa. Quantas roupas tem lá dentro? Será que o seu guarda-roupa já está pequeno por tanto de roupa que você já tem? Se já está pequeno, significa que Deus ele derramou tanta bênção na sua vida, tanta roupa você tem que você já não tem lugar para recolher tanta roupa. O mesmo acontece, né, quando a família aumenta, né? Vai tendo mais filhos e você pensa assim: nossa, eu preciso de um outro carro para caber mais gente, porque a família aumentou, preciso de um carro maior, né? Então a gente consegue observar que Deus ele está derramando tantas bênçãos que a gente precisa de um armário maior, de um guarda-roupa maior, a gente precisa de um carro maior. E algumas pessoas até mesmo casa maior, né? Mora ali num apartamento, depois a família vai crescendo e fala: nossa, nós precisamos de uma casa com mais cômodos. Isso você tem que enxergar as bênçãos de Deus derramando sobre sua vida, né? Ou seja, Deus está derramando tantas bênçãos na sua vida, de tal maneira que você está precisando de um armário maior, de um guarda-roupa maior, de uma cozinha maior, está precisando de uma casa maior e assim por diante. Então que nós possamos perceber como o Senhor ele está abrindo as janelas do céu. E nesse dia que a irmã estava prestando esse testemunho, ela falou: eu nunca tinha visto essa escritura dessa maneira, mas eu comecei a olhar para a minha vida e eu comecei a ver tudo isso. E eu vi o cumprimento dessa escritura. Então abra os seus olhos, veja se essa escritura não está se cumprindo na sua vida, tá bom? Eu amo muito a lei do jejum. Essa semana a gente vai estudar bastante sobre o dízimos e as ofertas, tá bom? Aqui em Malaquias. Então é essa a mensagem que eu compartilho hoje com vocês. Não se esqueçam que na terça-feira, às 20h30, eu vou estar no canal aí, Evangelho em Perspectiva com vocês, tá bom? Numa live. Convido todos vocês. Vou deixar o link aqui do sítio da Beth, é um site aqui que ela está ensinando a fazer guirlandas, tá bom? Então quem quiser ali acompanhar o canal dela e ver como fazer guirlanda aí para enfeitar o seu lar, fiquem bem-vindos aí a entrar no canal da irmã e se inscrever lá também, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.